Já ministrei há muito tempo atrás e a palavra ela se renova. Há muito tempo atrás aqui da igreja, eu acho que há mais de 5 anos que eu ministrei essa palavra. E quando veio esse tema de honra, eu lembrei dessa pessoa a qual vamos estar falando. E eu falei isso debaixo do sangue de Jesus, porque é um desafio pregar essa mensagem aqui, porque sabemos que nós somos cobrados daquilo que falamos. Então, quando se trata uma mensagem muito poderosa na questão de honra, e o tema a qual nós colocamos, honrar Deus nas crises, que vai atrair prosperidade. Honrar Deus nas crises. Por quê? Porque vai atrair prosperidade. Uma pessoa que honra Deus debaixo de uma crise, em um caos, ele com certeza, essa pessoa vai ser honrado por Deus e ele vai atrair prosperidade em nome de Jesus. Agora, se nós sairmos da presença do Senhor por causa das crises e por causa das bonanças que surgem, nós vamos ter grandes consequências. Vamos estar desonrando a Deus. Eu quero ler apenas um versículo, e esse versículo eu vou ler aqui, essa história aqui, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar. Quer ver? Até tema na boca de pessoas, jargões na boca de pessoas é falado. Temos que ter paciência de Jó. Até o presidente já falou isso. Temos que ter paciência de Jó. Jó se tornou uma referência, um modelo. A vida de Jó, ela nos confronta. A vida de Jó nos traz um impacto. A vida de Jó traz muitos questionamentos. Por que ele passou por isso? Por quê? Eu já li um livro, e no livro em si não explica. O tema do livro é o enigma de Jó. Por quê? Um homem tão de boa, por que passou por isso? Claro que nós, teologicamente, tentamos explicar, mas não sai explicadamente como tem que ser. Que se for olhar assim, Deus é um Deus que não é um Deus bom, mas não é Deus aqui. O problema não é Deus. O problema, às vezes, somos os nossos posicionamentos, o nosso nível de estrutura. E Jó era um homem fiel, Jó era um homem temente. Vou ler apenas um versículo, Jó 1:20. Baseado nesse versículo, nós vamos extrair alguns pontos aqui. Um versículo só, Jó 1:20. Diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou em terra e adorou. Depois de tudo que ele passou, de toda a notícia que ele recebeu, Jó toma esse posicionamento. Foi uma notícia atrás da outra, recebendo, vindo, e aí, quando Jó recebe todas essas notícias, Jó se levanta, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou em terra e adorou. Tudo tem um significado. O posicionamento de Jó, o comportamento de Jó aqui, irmãos, nos ensina que honrar Deus não depende de momentos bons, e sim de reconhecer Deus a qualquer momento, a qualquer crise. Quando você está com dinheiro na conta, você reconhece a Deus? Quando você não tem dinheiro na conta, você reconhece a Deus? Agora imagine só a cena. Quando Jó toma esse posicionamento, não é porque Jó ganhou na loteria, não é porque Jó foi elogiado, não. Esse posicionamento que Jó tomou aqui foi porque Jó recebeu uma notícia pior do que a outra. Eu não sei se vocês já receberam assim notícia uma atrás da outra, pior do que a outra. E como machuca, dependendo da notícia.
Imagine a cena. Jó, como se fosse colocar hoje, Jó era um camarada assim, com bastante dinheiro, né, e conhecido. Muitas pessoas viajavam para conhecer Jó. Então Jó era famoso naquela época. Então a fama de Jó ia longe. Pessoas viajavam para querer conhecer, saber quem era esse homem. Um homem respeitado. Um homem, um grande empresário que saia na rua, com certeza todas as pessoas queriam falar com ele. Um homem que chamava atenção pela pessoa que ele era e pelo que ele tinha. Um homem que era dono de várias e várias fazendas. Estou colocando no contexto de hoje. Um homem que chegava, ele não tinha problema com finanças. Um homem que tinha, com certeza, empregados dentro da casa. Quando ele estava sentado assistindo a Netflix, o empregado chegava lá e dava uma água com gás. Servia ele. A esposa de Jó não passava situação, com certeza não limpava a casa, né? Vivia com certeza fazendo a unha bonitinha, para andar bem bonitinha. Estou colocando no contexto de hoje, irmão. Então essa mulher aqui não tinha problema. Ela chegava, meu bem, eu queria comprar isso no cartão de crédito. Pode comprar. Vou trocar de carro, meu bem. Pode trocar, fica à vontade. E Jó era um homem que buscava a Deus. Se você for ler a história de Jó, Jó orava pelos seus filhos. Se ele orava pelos seus filhos, então Jó ensinava o que é servir a Deus, o que é honrar a Deus. Então Jó, ele com certeza chegava, meu filho, vamos orar aqui e tal, vamos cultuar a Deus, vamos fazer uma célula aqui. Então Jó ensinava. Aí isso incomoda, irmãos. Homem que anda em um patamar disso, incomoda. O diabo, que é muito sem vergonha, ele não gosta de pessoas que estão buscando a Deus, que está crescendo. E aí Deus, vocês sabem da história, o diabo chegou e tal, Deus começou a pregar para o diabo. Tem visto meu servo Jó aí? Como ele tem me honrado, me buscado. Mas também tudo que ele pede, tu dá? O Senhor dá? Que é o quê? Então Jó começa a viver um momento que com certeza eu e você não queria. E às vezes passamos por um momento difícil, às vezes ficamos chateados porque o pneu do carro furou. Aí ficamos em crise já. O pneu do carro furou, meu Deus do céu, como é que eu vou para a igreja hoje? O pneu do carro furou. Aí fica triste, enfesado. As nossas crises é até vergonhoso diante de uma história dessa. Aí ficamos chateados com coisinhas, que é coisinhas, mas se torna grande coisa, porque por causa das coisinhas, começamos a desonrar o que Deus colocou em nossas mãos. Agora imagina só, Jó estava de boa, lá e tal, com certeza na piscina, tomando banho, aquele negócio todo, de repente alguém toca a campainha, e os empregados vão atender. De repente entra um camarada e começa a dar uma notícia atrás da outra. Jó, aconteceu isso. Jó, teus gados morreram tudo. Acabou tudo. E foi uma notícia, uma tragédia atrás da outra. De repente, a notícia pior, que um pai e uma mãe não quer receber. Jó, é o seguinte, os teus filhos estavam reunidos em uma casa. Desabou tudo, morreu todos os teus filhos. Jó recebe todas essas notícias. E aí, quando Jó recebe todas essas notícias, Jó decide honrar a Deus. Já pensou, irmão? É até um temor pregar uma palavra dessa. Recebeu todas essas notícias, uma atrás da outra, aí Jó olha assim, mesmo triste com certeza, dolorido, com a perda dos filhos, abalado emocionalmente, mas Jó decidiu honrar a Deus. Aí nós lemos aqui, depois que passou por tudo isso, Jó toma esses posicionamentos. Jó mostra que é o reconhecer Deus nesses momentos difíceis que nós temos dificuldade de reconhecer Deus.
quando estamos passando crise emocional, crise financeira, problema no casamento, né, na igreja, ministerialmente, é nesses momentos que achamos que Deus não está. E é quando Deus está, mas precisa eu reconhecer Ele todos os de Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo. O próprio Jó, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, 21, ele fala assim, ó, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que eu tinha, Deus me deu. Tudo que eu perdi, Ele resolveu tirar. E aí você conhece a história, e aí Jó pega uma doença. Aí um grande homem, tão conhecido, as pessoas acabam se afastando dele. Mas as pessoas se afastando dele, e ele se aproximando mais de Deus. Irmãos, quando nós vamos perdendo coisas, contato com relacionamento com pessoas, com coisas, quando as coisas, pessoas vão nos desvalorizando pelo que nós temos, não pelo que nós somos, nós temos que entender que a única pessoa que nos valoriza, né, é a pessoa de Jesus. Aí eu tenho que me mergulhar mais e corresponder isso. E Jó entrou nesse patamar. Então o primeiro ponto que eu vejo nesse posicionamento de Jó, se eu quero honrar Deus nas crises, porque eu preciso atrair prosperidade para a minha vida e não maldição, porque se eu desonrar Deus nas crises, eu vou atrair maldição. Se eu honrar Deus nas crises, eu vou atrair prosperidade e bênção de Deus para a minha vida. Se eu quero fazer isso, eu preciso me levantar. Tem uma música do Fernandinho, levanta, né, sacode a poeira, ou seja, levanta para a vida, sacode a poeira, levanta a cabeça, parte para cima. O levantar é importante. O levantar é a decisão, se eu quero Deus ou não. O levantar vai definir se eu vou para mais perto de Deus, ou se eu vou fugir para Deus. Jó, ele se levantou para querer mais Deus. Então, Jó se levantou. O levantar define tudo. Para onde eu vou? O levantar vai definir se eu vou me aproximar mais de Deus, ou se eu vou me afastar mais de Deus. O levantar vai definir se eu vou buscar o Senhor mais e mais, ou vou me esfriar, me afastando da presença do Senhor, achando que as crises é culpa de alguém, é culpa de Deus. Então, o levantar vai definir o que eu vou ter do Senhor. Então, Jó se levantou. Jó se levantou para se manter um homem honrado por Deus. O Jó se levantou para entender que precisava se aproximar mais de Deus. Tinha perdido tudo, mas ele não tinha perdido a vida. Enquanto tem fôlego, louva o Senhor. Tem fôlego aí, irmão? Se tem fôlego aí, louve ao Senhor. Se você tem boca, adora Jesus. Se tem vida, é para corresponder ao dono da vida e não perder a vida. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu me levanto para buscar. Irmãos, se levantar requer esforço. Se levantar requer um nível de esforço. Cada nível que eu vou me levantar requer um esforço. Por que eu preciso me levantar? Para visualizar o que eu preciso visualizar mais. Você sentado é uma coisa. Quando eu ia visitar minha esposa lá no Baixo Madeira, eu estava assim, sentado num barco. Quando eu queria ver se está chegando mais perto, eu me levantava, ia lá para perto assim, ó, para visualizar melhor. O levantar amplia a tua visão. Tem gente que quer receber as coisas olhando apenas para um lugar.
Ele não procura ampliar a visão dele. O levantar vai ampliar a minha visão e vai fazer eu enxergar que Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem o melhor para a minha vida. Quem está entendendo diz amém em nome de Jesus. Irmãos, Deus não tem maldição para ti. Deus tem prosperidade financeira, emocional, em todos os aspectos. Mas para isso, se levanta. Pastor, mas está difícil me levantar. Se levanta. Temos que nos levantar, porque eu preciso poder visualizar as promessas. E essas promessas me mantêm no nível de revelação. Quando eu me levanto, eu visualizo quem é Deus para mim. Quando eu me levanto, eu mostro para Deus que eu não estou prostrado diante das crises. Eu estou me levantando para corresponder ao Deus da vida. Daquele está todo no controle. O próprio Jó chega a dizer, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aqui Jó já estava profetizando Jesus. O levantar é você manifestar um Redentor que vive dentro de você. O levantar é você dizer, o que está dentro de mim é mais forte do que o momento que eu estou passando. Jesus é vitorioso, então eu sou vitorioso em nome de Jesus. Por mais a crise que eu estou passando, eu sou vitorioso em nome de Jesus. Mas para isso, precisa se levantar. Irmão, ninguém recebe, quando alguém vai para a competição, ninguém recebe nada, premiação, deitado. Todo mundo tem que se colocar em pé. Quando eu me levanto, eu me preparo. Quando eu fico deitado pelos cantos, por aqui, deitadinho, no canto, eu estou sinalizando que eu desisti da vida. Nesta noite, estou dizendo para ti, se levanta. Mas, pastor, está difícil. Se levanta, porque Deus está contigo, é maior do que essa situação está passando no nome de Jesus aí. E Jó se levanta. Mas Jó também, ele toma outra atitude, além de se levantar, Jó resolve falar, mostrar, rasgar o seu manto. O que é rasgar o seu manto? O que é rasgar o seu manto? O rasgar seu manto, que eu entendo aqui, irmãos, é o levantar com o coração aberto. Rasgar o manto. Não adianta eu me levantar e fechar o coração para Deus. Eu tenho que me levantar, abrir o coração. Deus, faz o que precisa ser feito. Eu estou com o meu coração aberto. Enche o meu coração da tua vida, em nome de Jesus. Faz eu frutificar em ti, em nome de Jesus. Um coração aberto, ele se torna um coração quebrantado. Jó rasga o seu manto. Abre o coração para Deus. Ele não abriu o coração para que as crises contaminassem o coração dele. Não, ele abriu o coração para que Deus mostrasse, colocasse resposta pelo momento que ele estava vivendo. Irmãos, é difícil, tá? Por quê? Porque, ainda mais quando nós perdemos um ente querido. Por que estou passando por isso? Por que eu perdi isso? Por causa disso? Por causa daquilo? Eu estava em uma visita e eu falava para a visita bem assim, olha, Deus quer honrar vocês. Esse momento que vocês estão vivendo, Deus quer honrar vocês. Nessa baixa de pressão, quando se trata de vida, Deus, Ele quer nos honrar. Mas para isso, eu preciso abrir o meu coração. Salmo 34, 18 diz, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Salva os contritos de espírito. O nosso coração, irmão, tem que estar cheio da palavra de Deus, para que a vontade de Deus venha prevalecer na nossa vida. Se levante e abre o coração para Deus. Enche o teu coração de palavras que traz vida, em nome de Jesus. Descarta a mentira. Descarta a dúvida. Mas vai aparecer situações para que nós venhamos fechar o coração. Quando você se levanta, está abrindo o coração para Deus, surgem situações
para que você feche o coração para Deus. E uma das situações, a mulher de Jó. Irmão, mas não culpa a mulher de Jó, não. Imagine só, uma mulher que tinha do bom e do melhor. Muitas pessoas criticam essa mulher, mas uma mulher do bom e do melhor estava totalmente, aqui nesse momento, desequilibrada emocionalmente. E um homem da casa, ele tem que trazer equilíbrio. Jó, ele mostra que ele era o sacerdote da casa e mostra para essa mulher que Deus é tudo. Mulher, tu está um pouco louca. Deus é tudo. Eu não posso amaldiçoar um Deus que é tudo para mim. Ela querendo que Jó fechasse o coração para Deus. E Deus e Jó mantêm o coração aberto para Deus. Ela diz aqui, Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Olha aí, irmão. A palavra integridade, a palavra vem de inteiro. Ou seja, ainda conservas a tua vida toda para Deus? Está decidido dar toda a tua vida para Deus? Tu ainda conserva isso? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus que está adorando aí e morre. Irmãos, entenda uma coisa, mas a mente firmada em Deus, a vida era conservada para Ele. Quando nós estamos com o coração aberto, a nossa mente está firmada no Senhor. Por mais que venha ataque, por mais que venha palavras de rejeição, palavras ao contrário, né, situações que tentam nos desanimar, o meu coração estando aberto para Deus, eu vou ter uma mente firmada e equilibrada na presença do Senhor, porque eu decidi de toda a minha vida honrar um Deus que merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Foi cantado aqui que Deus é todo poderoso. Foi cantado aqui, irmãos, que Ele merece toda a honra e toda a glória. E é nesses momentos, eu já vi pessoas pulando, adorando a Jesus, quando está tudo bom. Mas quando está tudo difícil, nós, eu falo por mim, temos dificuldade de mergulhar mais em profundidade com Deus. Quando o negócio está pegando, quando ao invés que eu estou achando que estou perdendo, mas eu não estou. Eu estou ganhando. Por quê? Eu estou perdendo algo, porque eu estou crescendo com isso que eu estou perdendo. E eu entendo nessa questão que Jó perde aqui, mas no momento que Jó está perdendo aqui, ele está crescendo com Deus. Jó está crescendo um nível, né, que os seus amigos começam a acusar Jó e dizer: rapaz, esse rapaz aí está em pecado. Porque a primeira coisa que vem, quando o negócio tudo começa a desandar, muitos começam a dizer: está em pecado. E não é, irmãos. Às vezes é tratamento de Deus. Deus quer nos levar para um nível maior, um nível muito maior. Então, honrar Deus, eu vou ser confrontado, o meu caráter, talvez com coisas que eu possuo. A honra a Deus, ela me ajuda a levar ao nível, além de eu me levantar, de abrir o coração, vem para outra etapa, que é importantíssimo, nos arrepender. Sabia que tem pessoas que acham que não precisam se arrepender? Não, pastor, eu estou de boa. Eu prego a palavra, eu oro, dou dízimo, oferta. Irmãos, todo dia nós precisamos nos arrepender para nos converter mais. Todo dia. Se eu não tiver a mentalidade que eu preciso me arrepender para eu continuar, que eu preciso me converter, eu vou parar o processo do crescimento. Uma coisa que o diabo quer é que essas coisas nos rouba da presença do Senhor. Coisa boa pode te roubar
da presença do Senhor, como coisa ruim também pode te roubar da presença do Senhor. Isso é muito perigoso. Como assim, pastor? Coisas boas. Coisas boas. Coisas que é bom. Coisas que não é nem pecado, mas pode te roubar da presença do Senhor. Coisas que você vê que não é pecado, mas acaba se tornando quando começa a roubar você da presença do Senhor. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, que a gente namora ainda, que casou para namorar, né? Aí é o seguinte, quando ela me conheceu, o cara que montava som na igreja, era o último a sair. Eu falei assim, ó, a minha vida é isso aqui, é montar som, né, desmontar. Eu sou o último a sair da igreja e tal. E aí, deu o que deu. Porque às vezes a pessoa começa, e está envolvido, está queimando por Jesus, ele começa a namorar, parece que ele fica meio xoxo. Assim, aí, beliscando, parece que morre. Fica meio desanimado. Era para ele ficar mais animado, que Jesus está mostrando uma família para ele. Ele fica desanimado, ele começa a desanimar, aí começa a ficar pálido. Não sorri mais. Aí não conversa mais com ninguém, se afasta de todo mundo, parece um zumbi. Tem gente assim. O zumbi vai se afastando, parece um zumbi. Só é ele a pessoa, fica um zumbi. Tem gente que casa para se isolar. Da hora, Jesus me dá uma esposa, porque eu quero casar, para me fazer tua obra. Casa para isolar. Problema. A pessoa quer algo para Deus, mas esse algo que está pedindo para Deus, não entende o que está pedindo. Irmãos, e Jó, ele teve tanta maturidade, tem a mente. Já pensou, irmãos, uma mulher, a tua esposa, dizendo, tu está lá, oh, aleluia, louvando a Jesus, está adorando Jesus, poderoso Deus. A tua mulher está no quarto, ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que tu vai fazer? O que tu faz? Vai tacar um cabo de vassoura na cabeça dela, vai mandar plantar batata, tomar lá não sei aonde. O que tu vai fazer? E Jó foi crente. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, mulher, peraí. Fala como uma louca. Relaxa. O meu Deus está vivo. Eu estou adorando um Deus que é vivo. Eu adoro a Ele, a minha vida é para Ele. E tu está um pouco desequilibrada, mas eu estou mais equilibrado. Estou doente aqui, estou passando aqui, estou me coçando com um caco de telha, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Então eu preciso o quê? Me arrepender. Olha aqui, irmãos, vamos falar aqui, ó, Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Já pensou, irmão? Uma pessoa fala isso. Senhor, eu te conhecia só de te conhecia só de te ouvir. Eu só ouvia algo de ti, mas agora os meus olhos te vê. Eu consigo ver. Eu consigo ter a tua presença. Eu consigo entender por que eu estou vivo. Por que eu estou passando por isso. Por isso me abomino e me arrependo no pó. Aí versículo 6 do capítulo 42, olha o que ele fala aqui, ó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu sei que um Deus tão santo, merece um nível de honra maior. Eu achava que eu fazia muita coisa, mas o meu Deus precisa ser honrado. Caminhando para o final, além de colocar aqui, se levantar, abrir o coração, se arrepender, Jó também entende que precisa entrar na dependência de Deus para que tenha um estilo de adorador. Ele se levanta, abre o coração, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, e ele se lançou em terra e adorou. Entende? Ele se lançou em terra e ele não reclamou, ele adorou. Já viu gente orando? Uma vez eu estava
fui numa igreja pregar, eu abaixei para orar, eu quase estava para dar um burro, um cascudo no irmão perto de mim. Jesus, eu sou isso, Jesus, eu faço isso. Estava para bater assim na cabeça dele, assim, para. Eu faço isso, Senhor, eu passo pano na igreja, eu faço isso, Senhor, eu faço. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que nem para orar sabe orar. Ele reclama na oração. Mas quando eu começo a me lançar na dependência do Senhor, eu vou adorar de maneira correta em nome de Jesus. E aí se lançou em terra. Irmãos, a atitude de se lançar em terra é a atitude da dependência. De se lançar na presença do Criador. Romanos capítulo. E esse se lançar é a atitude do quê? De ter dependência. Dependência é ser guiado. Ou seja, a crise não me guia, mas o dono do mundo, o dono do céu, o dono do universo, vai me guiar e vai me direcionar como um filho de Deus. Então Jó, ele se lança porque ele estava mostrando a atitude de um filho de Deus. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem depende de Deus vai agir como um filho de Deus, como Cristo agiu aqui na terra. E Jó fez isso. Jó passou por tudo que passou. E olha o que Jó faz. Jó 42, versículo 10. Jó faz uma oração. E essa oração que Jó está fazendo não é para ter as coisas. Jó entra no nível de intercessão. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Irmãos, honre a Deus. Honre a Deus, priorizando o reino de Deus. A Cláudia pregou aqui sobre buscar o reino de Deus. Honre a Deus com o que você tem. Honre a Deus com o dinheiro que você tem. Honre a Deus com o tempo que você tem. Honre a Deus com o talento que você tem. Eu fico tão triste, irmãos, quando uma pessoa cheia de talento chega para mim e fala: pastor, eu quero dar um tempo, eu quero parar. A pessoa não entendeu que o que ele faz é para honrar a Deus. Honre a Deus com a voz que você tem. Mesmo que for que nem a minha, da cara rachada. Honre. Para cantar, canta. Está desafinado, canta, mas canta bem alto. Eu canto alto, não estou nem aí. Honre a Deus. Honre a Deus com a vida que você tem. Honre a Deus com o carro que você tem. Se você não tem, você vai receber um carro para você honrar a Deus. Carro, moto, dinheiro. Honre a Deus. Aleluia. Se colocamos em pé em nome de Jesus. Eu sempre faço isso.